Dom, talento e dom espiritual. Qual a diferença entre eles? Como eles agem? Você também tem essa dúvida? Então vamos esclarecer aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Bom, meu amado, minha amada, não só o dom, o talento e o dom espiritual, mas temos outras duas coisas que são extremamente confundidas. Eu estou falando da capacidade e do treinamento. Então, essas 5 coisas são extremamente confundidas. E não estou falando mal, eu respeito a fé e a crença de todo mundo, mas uma coisa que ajudou a confundir muito foi o advindo do pentecostalismo. Então, o dom espiritual toma uma conotação que não deveria tomar. E as pessoas misturam muito essas coisas. Dom, talento, dom espiritual, capacidade e treinamento. Vamos rapidamente entender. O que é o talento? É seu, é nato, você nasceu com ele. Então, Elba Ramalho e Ana Paula Valadão. Ah, o meu dom é para cantar. Não, isso é talento, ok? Nani Azevedo, Fernandinho e Roberto Carlos, por exemplo. Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Messi. Isso é talento, a pessoa nasceu com talento. O dom é dado por Deus e para cada um ele dá um dom diferente, ok? Então, preste atenção. O que seria de nós se todo mundo tivesse apenas o dom de ser médico? Quem que ia ser o construtor? Entende? Quem que ia ser o arquiteto, o jardineiro? Tá entendendo? Dons são dados por Deus. Então, cada um vai ter um dom. Tem gente, por exemplo, que tenta plantar e nada cresce, não pega, não floresce. Tem gente que tem uma mão que, se ele plantar, aquilo vai crescer e vai florescer. Tem gente que tem um dom para aquilo ali, entendeu? Vai ter uma enfermeira, por exemplo, que ela vai fazer todo o serviço dela, mas o seu braço vai ficar todo dolorido na hora que ela for tirar o seu sangue. Tem uma que ela tira o sangue e você nem viu que hora que ela começou, que hora que ela acabou. Aquela mão de fada, dom, entendeu? Agora, existe a capacidade, ok? A capacidade é o seguinte, são coisas que eu adquiri a capacidade de fazer. Aí nós vamos dividir em dois. Tem gente que tem a capacidade e ama fazer aquilo. Tem gente que tem a capacidade e não gosta, ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Não é que eu estou menosprezando. A minha área é mais de humanas, é trabalhar com seres humanos. Eu sou psicanalista e professor de psicanálise, ok? Mas eu sei fazer qualquer serviço de pedreiro, de carpinteiro, eletricista, bombeiro hidráulico, vidro, gesso, eu mexo com tudo, eu tenho a capacidade. Quando eu faço, as pessoas elogiam, o serviço fica muito bom. Eu tenho a capacidade, mas eu não gosto, entendeu? Eu adquiri a capacidade, mas eu não gosto. Tem pessoas que só têm uma capacidade, não é um dom, não é um talento, ele adquiriu a capacidade de fazer aquilo e ele acaba gostando. Então, talento é seu, você nasce com ele. Dom, Deus te dá, dom é de Deus, ele vai dar. A capacidade, tem uns que têm a capacidade e gostam de fazer, outros têm a capacidade e não gostam. Vou dar outro exemplo. Meus 2 filhos mais velhos tocam muito bem violão, mas não gostam. Eles ficam anos sem botar a mão no instrumento, ok? Tocam bem, têm a capacidade, adquiriram a capacidade, mas não gostam. Com relação ao treinamento, por exemplo, quem conhece de futebol sabe o Cristiano Ronaldo. Muitas vezes ele já ganhou o prêmio como o melhor jogador do mundo, mas ele é conhecido no meio do futebol como robozinho, entendeu? Tudo que o Pelé fazia, ele faz. Tudo que o Ronaldo Fenômeno fazia, ele faz. Tudo que o Ronaldinho Gaúcho fazia, ele faz também. E muito bem feito. Mas um você percebe o talento e o outro você vê que é o treinamento, ok? A prática leva à perfeição. De tanto treinar, ele faz com muita perfeição, entendeu? Então ele foi treinado. No caso do Cristiano Ronaldo, não é um talento, não é um dom, é um treinamento, ok? Então, dom, Deus dá para cada um, ele vai dar um, talento você nasce. Capacidade, eu tenho, você tem, alguns gostam e praticam, alguns gostam e praticam, mas não gostam. Tem aqueles que são treinados, ok?
Quanto mais você treinar, mais próximo da perfeição você vai ficar. E o dom espiritual? Aí é que eu disse, o que um pentecostalismo trouxe? Né? Você tem que aceitar Jesus, depois tem que ser batizado com o Espírito Santo, aí você vai buscar os dons espirituais. Dom espiritual é aquele dom para fazer coisas sobrenaturais, entende? Você vai curar um enfermo, você vai fazer um cego enxergar, por exemplo, uma profecia, uma língua estranha, uma visão, são dons espirituais. Agora preste atenção, não é nada a ver com o pentecostalismo. O dom espiritual, todos nós temos, nós fomos criados perfeitos, ok? Adão e Eva foi criado perfeito. Agora, com a queda de Adão e Eva, nós perdemos a capacidade de usar o dom espiritual, ok? Então, tem gente que ele vai buscar, ele busca Deus, ele busca uma espiritualidade. Quanto mais eu me aproximo dessa espiritualidade que é baseada no amor ao próximo, quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu amo ao próximo, mais esse dom espiritual vai aflorar. E tem gente que não é evangélico, tem gente que nunca ouviu o evangelho, nunca ouviu falar de Jesus e também tem. Ele bota a mão e uma pessoa paralítica anda, um cego vai enxergar, entendeu? Todos nós temos, Deus deu esse dom, o dom chamado espiritual para todos os seres humanos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo da espiritualidade, mais eu vou desempenhar a habilidade de usar esses dons. E não tem a ver com religião, ok? Tem a ver com entender a proposta de Deus, a proposta de Jesus, que veio trazer uma espiritualidade, um estilo de vida. Quanto mais o meu estilo de vida se aproxima de Deus, sendo evangélico ou não, mais eu vou usar, e são vários dons. Como é que eu vou saber? Começa a orar para os enfermos. Se eles começarem a ser curados, é porque você desenvolveu a habilidade de usar o dom que Deus deu para todos os seres humanos, entendeu? Começa a orar, por exemplo, para gente que está preso injustamente. Se essa pessoa foi solta, é o seu dom de intercessão aí, entendeu? É o seguinte, então não tem nada a ver com aceitar a Jesus, buscar o batismo no Espírito Santo, e só aí você vai receber o dom espiritual. Por isso Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Entendeu isso aí? Todo ser humano tem. Então a queda de Adão atingiu e isso foi apagado, foi extinguido, isso foi camuflado, ficou escondido. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais essa espiritualidade vai aflorar. Entendeu? As 5 coisas: dom, talento, dom espiritual, capacidade e treinamento. Fique com Deus.